E aí, tudo certo já para o início das aulas? Quer dizer, quem vai ter aula, né? Ativo. Vamos lá, então. Hoje na reunião a gente vai falar sobre a leitura que vocês tiveram, né? A tarefa que ficou para vocês fazerem, porque a partir disso, né, da leitura que vocês fizeram, vocês vão ter uma visão, acho que um pouco mais ampla da temática que vocês definiram para cada oficina, que é importante essa leitura, porque aí vocês vão ver como que isso é trabalhado no ensino fundamental, no ensino médio, que material que vocês podem utilizar, a linguagem que vocês podem utilizar naquela série específica, porque muitas das vezes vocês propõem um determinado assunto que para aquela série não é interessante trabalhar da forma como vocês haviam pensado, né? Porque às vezes o aluno ainda não teve aquela noção do conteúdo a ser trabalhado, mesmo que seja na forma de um jogo ou de algum outro tipo de atividade lúdica, isso pode comprometer o aprendizado do aluno, tá? Apesar de a gente ainda estar na fase do planejamento, é importante já ter essa visão. Outro ponto é a leitura dos artigos, né, das teses, das dissertações, porque esse material ele é bastante enriquecedor, porque normalmente são materiais que mostram como que aquela temática foi trabalhada na prática, né? Então, vocês vão ler a experiência de alguém que já trabalhou com aquilo lá. E isso ajuda também para, muitas das vezes, a gente não precisar ter que pensar como que isso poderia ser aplicado na turma, né? Aquela experiência, ela pode ser utilizada para aprimorar aquilo que vocês tinham pensado na atividade. Outro ponto também que a gente precisa conversar é a respeito do dia e horário da reunião, né? Pelo horário do curso, né, que o nosso coordenador fez, parece-me que dá para a gente reunir às quintas-feiras, né? Acho que só tem um aluno aí, acho que é o Jean, que faz MEB 2 nesse horário. Mas como a gente costuma marcar mais ou menos às 18 horas, eu acho que dá para pegar um pedacinho aí e continuar desse mesmo formato. Ao invés de fazer as quartas, faria as quintas. Não sei se vocês concordariam. Mas vamos. Professor, Oi. não poderia fazer no sábado à tarde? Por mim não tem problema, vai depender de vocês. Você diz por Porque conta do sábado à tarde só tem ensino médio um e ensino médio 2 só. Então, mas e aí, vocês vão estar vão estar assistindo as aulas nesse horário? As aulas dele é das 1h15 até 3h15, né? Então, mas tem duas turmas, né? Tem uma turma mais cedo e outra turma que começa às 3h25. Mas acho que eu daria, porque acho que daria sim, porque 3h25 até 5 horas daria. Então, tem gente que trabalha aí, ó. Josias, nosso. Ah, Josias, Josias. É que o problema na quinta-feira pra mim também é pegado pra mim também. Então, O problema na quinta. a gente pode combinar por exemplo, porque essas reuniões, quando não tem nenhuma apresentação, elas teoricamente são rápidas, né? O problema é quando tem alguma apresentação, né? De repente vai mostrar alguma prévia da oficina, ou vai ter algum seminário de algum grupo, aí pode levar mais tempo. E aí esse horário de quinta não dá, né? Porque tem gente que tem aula à noite. Mas a gente pode, de repente, se tiver que ter um horário maior da reunião, a gente, de repente, pode jogar para sábado. Ou, de repente, de manhã, sábado de manhã. Não sei se tem gente que trabalha sábado de manhã. Ou outro horário, talvez, né? Ou quinta mais cedo, né?
mas aí tem gente que trabalha também. Esse horário é bem complicado. Bom, vamos lá. No final a gente volta nessa questão do horário. Vamos pensando aí enquanto isso. Em relação à tarefa. Tem. Em relação à tarefa, vocês conseguiram fazer o levantamento do material para Tranquilo, professor, leitura? tranquilo. Não, depois sorvete, depois certinho. Tá. Então, os grupos aí conseguiram fazer as leituras, ter esse embasamento aí de trabalho de outras pessoas sobre temas semelhantes? Alguém quer comentar alguma coisa? Boa noite, professor. Boa noite, nosso quase ex-aluno. E aí, professor, tudo bom? Tudo beleza? E aí, o senhor foi para onde nessas férias? Que é aqui mesmo. Então, professor, o meu grupo, nós vamos trabalhar com GeoGebra. Sim, Então, a gente fez um pequeno levantamento de um artigo, como vamos utilizar o software GeoGebra para o ensino da geometria. sim. Então, não sei se eu poderia apresentar alguma coisa agora ou depois. Não, pode falar rapidamente, né? Porque ainda tem. Se alguém mais quiser comentar, senão vai tomar muito tempo. Eu também vou comentar um pouco também aí do meu grupo também. Sim. Boa noite a todos. Fala de forma resumida, Franz. A não ser que você vai compartilhar alguma tela, alguma coisa? Sim, então, a gente fez o pequeno levantamento, né? A respeito do... Não, vou falar rapidamente então. Sim. Que a gente vai trabalhar com o GeoGebra, né? Com o pessoal do Dom Bosco, a professora Catiúcia, no ensino médio, né? Nós vamos Sim. pegar segundo ano. Então, conforme esse pequeno levantamento, professor, a gente viu que foram realizados vários tipos de adaptação, como utilizar o GeoGebra com a matemática, principalmente na questão de geometria, né? Figuras geométricas, para a gente poder calcular um polígono, quando a gente vai ver a questão no plano cartesiano, ou então numa imagem tridimensional. Então, é que Essa nesse questão aí. caso teria que restringir a parte da geometria analítica, né? Que eu acho que é a sugestão da Catiúcia. Senão você vai achar muita coisa mesmo sobre geometria. Para direcionar um pouco, acho que seria interessante trabalhar a parte de sistemas lineares no GeoGebra, se vocês tiverem alguma coisa, que é um conteúdo que a gente vai começar a trabalhar com os segundos anos. Sim, a gente ainda vamos ver com a Catiúcia a questão do. Agora, como vai iniciar as aulas, né? Então, isso ainda não está não tá claro como que a gente vai fazer, né? Essa Tudo bem, parte Catiúcia, tudo bem, boa noite. É da isso mesmo, a atuação. gente estava vendo, justamente nós queremos fazer uma oficina vendo a GeoGebra na utilização da geometria. Então, isso que você está falando é do terceiro ano, né? E o que ela comentou agora é do segundo ano. Certo. Do segundo ano, professor. Ué, porque eu lembro Sim, sim. que seu áudio está demorando para chegar. O que faltava era a gente fechar em que assunto que ela está no segundo ano agora. Ah, eu pensei que você ia trabalhar com É a a internet, professor, tá um geometria pouquinho ruim aqui analítica para do cima. terceiro ano. Não, Então, nós foi vamos a pegar turma do Elber. o segundo exame. Oi, Catius.
Tem a turma do Elder, que é uma turma do terceiro ano, dá para trabalhar, se vocês forem trabalhar alguma coisa em relação à geometria espacial, acho que dá a geometria plana, acho que dá para trabalhar com o professor Elder e a turma do terceiro ano dele. Mas em relação ao segundo ano, fica nessa mesmo de sistemas lineares, né? Pra gente trabalhar. Ser bem melhorzinho. Tá certo. Não, a gente vai trabalhar com você, Catilça, no segundo ano mesmo. É que a gente precisava definir ainda a questão do assunto, né? É que eu achei que fosse a geometria analítica, porque deixa eu ver aqui como que tava a questão dos grupos. Deixa eu olhar aqui. Onde que tá o Franz? O seu estava na geometria analítica aqui, Franz. Com os terceiros anos. Mas não é a professora Catilça, terceiro ano? Não lembro quem tá. Terceiro ano. Elder é do terceiro. Eu sou do terceiro ano lá do Rotary. Ué, Então vamos ter que trabalhar então com o professor Walter, né? Elder, né, Val? Elder. Elder, isso, Elder. Elder, isso, Elder. Isso. Porque aqui o seu realmente está, grupo 3, GeoGebra, Geometria Analítica e Álgebra. Tá certo, é isso mesmo, professor. Tá. Então, vocês têm que verificar tem que estar sempre conversando com o professor, porque de repente vocês propõem a oficina com algo que o professor nem vai trabalhar ainda ou já trabalhou, né? Porque foi sugerido trabalhar com essa questão da geometria analítica, a parte de representações, a parte algébrica, né? Que isso pode ser trabalhado no GeoGebra. Sim, professor, sim, exatamente. Eu tô aqui confundindo aqui. Eu estava achando que era a professora Catilcia que estava dando o terceiro ano. Tá. Então, aí você tem que ver, por exemplo, o pessoal do Profimat tem muita coisa que eles trabalharam com o GeoGebra a respeito disso, né? Se for pegar, por exemplo, dissertações, artigos também tem muita coisa. O artigo ele já é mais resumido, né? Mas se você pegar algumas dissertações do Profimat, tem um material lá todo com sugestões de atividades que foram aplicadas com o GeoGebra. E, inclusive, essa parte da geometria analítica. É só fazer uma busca lá. Tá? Tá certo, professor. Alguém mais quer comentar sobre a tarefa, as leituras? Acho que o Abreu ficou de falar. Você também está no grupo do Franz, né, Abreu? Sim, senhor, professor. Boa noite, todo mundo. Boa noite, professor. Então, professor, nesse caso aí que eu estava vendo aí, né, do trabalho, né, também fazer uma autocomparação nessa oficina, se pode ser adicionado em piloto também nessa didática, certo? Porque eu estava até vendo algumas coisas no YouTube também, e o piloto também não é muito utilizado, o pessoal não tem muito contato. O GeoGebra aqui é muito... Se pode adicionar isso também nessa oficina também. Eu não entendi essa parte do piloto, seria o quê? Para adicionar também essa comparação dos dois aplicativos, entendeu? Ah, sim. Se tem algum problema nessa comparação na oficina. Então, tem que verificar, porque às vezes tem que pensar que o aluno não viu ainda, né? Nenhum tipo Não, é pode porque, na não ter. verdade, dá aquela pincelada, né? Para mostrar ao aluno também que tem outros também. Porque, na verdade, as escolas focam muito no GeoGebra, quem utiliza, né? Então, não mostram os outros aplicativos que tem. Então, fazer esse comparativo, mas não também dando aquela aprofundada que seria no GeoGebra, né? Não, dá para fazer. É só a questão mesmo de dar Não perder tempo, o né? foco também, né? Exatamente.
Usa-se o GeoGebra, pelo menos para algumas questões, porque ele engloba várias ferramentas, né? Parte Bem mais. plana, parte espacial. Mas tem, por exemplo, programinhas gráficos bem leves, bem pequenos, por exemplo, o Implot, né, que dá para se trabalhar. Uma desvantagem é que esses mais antigos, né, o aluno não consegue trabalhar em várias plataformas, né, no notebook, no computador, no celular, e dependendo da situação, alguns nem computador tem, né, para poder explorar de outra forma o aplicativo. Quem que levantou aí? Andressa e Ariel. Andressa? Boa noite, professor. Boa Não é noite, que seus nossa meninos. quase ex-aluna também. É verdade. É que eu queria falar também do meu grupo que a gente fez, que a gente estava pensando. Eu não sei se os meninos já terminaram, se você pode falar. Acho que pode. Não, já terminei já. Tranquilo. Tá. Então, vou falar um pouquinho do que a gente pensou nessas últimas semanas. A gente estava analisando sobre os aspectos que a gente queria, já que o contexto que a gente pegou era a matemática no cotidiano. Aí nós entramos em um acordo em falar sobre os Jogos Olímpicos, onde nós estaríamos trazendo tanto conceitos atuais, seriam os Jogos Olímpicos envolvidos na pandemia. Aí o que a gente estava pensando era trabalhar dados estatísticos, geometria também. E além disso, pensamos em trazer um contexto mais social para a oficina, onde vai estar sendo tratado, além da parte estatística, vamos ter um diferencial que vai ser tipo uma discussão em relação a mulheres no esporte, a comunidade LGBT. Também estamos pensando em falar sobre a saúde psicológica que os atletas sofrem. E através disso a gente vai trazer toda a matemática que está envolvida. E fora também vamos falar um pouquinho sobre a geografia no caso do país onde está sendo realizado. E também vamos trazer o contexto histórico dos Jogos Olímpicos, né? Que é o nosso ponto de partida. Ariel, me ajuda aqui. Tô nervosa. Eu acho que é isso que é o principal, os principais pontos que eu queria falar aqui que a gente está pensando em fazer. Aí até eu entrar em contato com a professora Catiúcia, porque é para os segundos anos. Então, se ela já trabalhou com dados estatísticos, se a gente pode estar utilizando. Em relação à geometria também, que seria, no caso, assuntos da geometria plana e provavelmente espacial. Mas como é segundos anos, a gente não tem ainda ao certo. Basicamente isso. A gente quer trazer uma questão mais social social e matemática para a nossa oficina. É isso que a gente pensou nas reuniões que a gente fez e nas coisas que a gente leu sobre os temas. Pode falar, amiga. Ariel tinha levantado antes? Uhum. Não, a Zen que pode falar. Tá bom. Zen que complementa. Fala logo, Vascaíno. Jean que vai falar? Ela tá falando, a internet dela Ela levantou a mão. Deve estar chegando o som daqui a pouco. Ih, travou. Então, boa noite. Fala logo, Ariel. Você sabe Peraí. que ela é tímida. Como a Andressa estava falando, a gente pensou em trazer. A
a gente pensou em trazer. Sim. Então, a gente pensou em trazer vários temas. A gente pensou em trazer vários temas, assim, que já foram abordados pelos alunos, né? Como, por exemplo, a estatística. A gente também pensou em não trabalhar, né, mas apresentar para os alunos gráfico, função, a parte da cálculo com geometria, porque o que foi a nossa ideia inicial? Não pegar um assunto e trabalhar só em cima dele, mas como o tema do nosso trabalho é a matemática, está em tudo, e a gente escolheu trabalhar com os Jogos Olímpicos, né, que estão acontecendo agora. Então, a gente pensou em mostrar para os alunos como a matemática pode estar presente nesse evento, entendeu? De infinitas formas, desde aos treinamentos, alimentação, a parte geográfica, como o Bessa falou, a parte assim, de a gente coletar dados e estar mostrando para eles, entendeu? Na forma de a gente estar interpretando um dado junto com eles, onde a gente pode estar encontrando uma função do segundo grau, trabalhar com criar questões contextualizadas, né, da matemática e dos Jogos Olímpicos, seguindo o modelo Enem, né, que é bem contextualizado, traz diversas coisas, até mesmo em relação à geografia, fuso horário, trabalhar com território, essas coisas. E, enfim, apresentar diversos conteúdos que são ensinados na escola e que podem ser aplicados nesse tema que a gente vai estar trabalhando. E cortou seu áudio, Zianke. Essa temática, ela voltou. Caiu a internet. Pode falar, professor. Bom, não sei se mais alguém do grupo vai comentar. O André. Então, essa temática, ela é interessante, né? Trabalhar com os Jogos Olímpicos, analisando em vários aspectos do jogo, né? Tanto a parte matemática, geográfica, a questão social, mas tem que tomar muito cuidado sobre esse tema, principalmente, especificamente sobre essa questão LGBT, QIA+, né? Até gravei já a sigla, porque é muito sensível isso. Nós já trabalhamos no PIBID interdisciplinar, ou melhor, tentamos trabalhar nisso no PIBID interdisciplinar há uns anos atrás, e gerou muita discussão. Então, é importante, de repente, trazer, não sei se na escola tem, né, a psicóloga, que ela poderia orientá-los melhor de que forma a gente poderia tratar esse assunto. Porque se a gente chega assim muito abruptamente falando sobre isso, vocês sabem, a gente vive um momento aí que a pessoa já interpreta errado, já vira um problema gigantesco. Então, é importante, não sei se a Catiúcia sabe, se na escola tem a psicóloga, alguma assistência social, que poderia ajudá-los nesse sentido. Tem a psicóloga, mas ela é ali do PCAF, ali do projeto. Mas, assim, geralmente quando ocorre algum caso
algum caso social relacionado a algum aluno nosso, eles chamam geralmente essa psicóloga, né, dali do PCAF, né, para fazer a análise e tal. Mas, assim, realmente é um assunto muito delicado. Eu mesma, quando trabalho em sexualidade no oitavo ano em ciências, eu, digamos assim, certa parte da minha atividade foi censada, né? Não por conta, assim, de eu falar, assim, que foi a escola que não, né, que não permitiu e tudo mais. Claro, foi tudo conversado, mas eles alegaram que aquilo poderia, digamos assim, que um pai de algum aluno poderia interpretar errado e falar alguma coisa em relação a isso, entendeu? Mas, assim, claro, o assunto é super relevante, eu também acho, eu apoio, claro, né? Mas se a gente for trabalhar em relação a isso, tem que ser assim, de uma forma bem delicada também, né? Já não chegar chegando, né, para assustar e falarem que a gente já está influenciando os filhos dos outros em relação à sexualidade, né? Que não tem nada a ver, né? Não é só isso, né? A gente sabe muito bem. Mas acontece, né? A escola é católica, infelizmente, assim, algumas coisas são realmente censuradas ali, mas a gente pode ver o que pode ser trabalhado, pode ser trabalhado também certinho. Acho que dá, sim. Sim. André, queria complementar? Boa noite a todos. Essa questão social, né, de gênero e sexualidade, a gente não ia trazer ela de uma forma tão pesada, né? Claro que de uma forma bem leve. A gente ia trazer em forma de dado estatístico, representatividade, que é importante isso, principalmente nas Olimpíadas agora de 2020, entre aspas, 2020, né? Então, a gente ia trazer em forma de gráfico, mostrar, olha, a representatividade é muito boa, né? Levantar dados bibliográficos, estatísticos e trazer isso de uma forma didática, não de uma forma tão pesada como alguns pais podem interpretar também. Mas seria basicamente isso. Complementando o que o André disse, isso mesmo, né, o nosso objetivo é exaltar essa parte, né? Exaltar. Desculpa, gente. O objetivo é estar exaltando as conquistas, a inserção deles nesse meio. A gente não quer estar entrando tanto nos aspectos, nem tentando, de certa forma, influenciar, né, os alunos, nem passar nada disso. É só mostrar as conquistas, né, por meio de gráficos, por meio de dados estatísticos e outras coisas, né? A gente não vai estar aprofundando, assim, nas questões mais psicológicas em si. Certo. Franz, ia comentar alguma coisa aí? Franz? Ele tá com a mão levantada aí. Então. Bom, vamos continuar. Mais alguém do grupo quer comentar algo? Bom, geralmente não, né? Em relação ao grupo, professor, eu acho que da forma como foi debatido, né? Porque a gente fez reunião para isso, tá bem diversificado, né? O grupo tá bem diversificado, tá bem orientado no sentido de organizacional das questões, como cada um pode contribuir de alguma forma, e é justamente no sentido de dados matemáticos falar de cada representatividade, né? Tanto da comunidade LGBT, tanto da presença feminina nos jogos, que, querendo ou não, é mais expressiva nessa última fase das Olimpíadas, né? Então, dessa forma, a gente vai abordar também, querendo ou não, como a Catiúcia falou, não somente a matemática, vai ser um projeto de oficina, igual foi a da vez passada, interdisciplinar. A gente quer trazer para dentro desse campo as outras disciplinas também. Sim, e justamente por envolver outras disciplinas, é interessante a conversa com esses outros professores, tentar esse diálogo. A nossa temática foi apresentar esse conteúdo, ter
essa troca de experiência com os alunos, e mais futuramente, por isso que eu digo que já está bem orientado no sentido organizacional, porque mais futuramente, se a gente precisar dessa fala, assim, na nossa reunião parece que a gente previu que ia ter essa intervenção do senhor. Nós pensamos em fazer querendo ou não, pode ser uma culminância online, uma conferência, uma mesa redonda de debate justamente disso, com profissionais dessa área, tanto uma professora que defende essas pautas, né, um atleta que observa essa classe social em ascensão dentro das Olimpíadas, mas tudo isso sem perder o foco da matemática, porque a gente está ali para levar os conhecimentos matemáticos, mas também é importante ressaltar que, além dos conceitos matemáticos, quer dizer, além não, incluído, né, intrinsecamente nos conceitos matemáticos, a gente tem a questão da criticidade do aluno, isso a gente não pode esquecer, né, e é justamente isso que a gente quer fazer. Não, sim, eu entendi a ideia da oficina. O que eu quis dizer é, já nesse início, tentar esse diálogo com esses professores dessas áreas, que eles podem ajudá-los, né? De repente dando outras ideias, sugerindo uma forma de implementação, que eles podem te ajudar, com certeza. E a parte matemática, né, dá para trabalhar muita coisa, e tanto, não só a estatística, né, a parte de gráficos de trajetória, funções, né, que representam determinados lances dos jogos e várias coisas, dá para explorar bastante coisa. Até a física, né? O próprio como que o corpo humano se comporta nessas situações, né? O desgaste, preparação e tudo mais. Que hoje eles têm um sistema grande aí de controle disso, né? De tempo, de performance, de tudo mais. Tem uma parte matemática bastante rica aí por trás. Bom, podemos passar para outro grupo? Sim. Já puxando que eu sou parte do outro grupo também, professor. Eu vou puxar, então, já para falar. Oi? Pode falar, do astronomia, né? Isso, da astronomia para o 8º ano. Eu, o André e o Adilson. E a gente estava discutindo o que a gente pensou trabalhar de uma forma bem visual com eles sobre a astronomia. Então, a nossa oficina seria uma introdução sobre os astros, no caso, aí seria as distâncias as distâncias no sistema solar, esse tipo de coisa. A gente ainda não decidiu muito bem, mas provavelmente vamos seguir isso. André, fala aí mais alguma coisa, que eu não lembro. Eu esqueci, eu tinha anotado. Bom, professor, continuando o que ele estava falando, trazer a astronomia com os olhos também da matemática, mas não de uma forma tão maçante, tão pesada, porque a astronomia é um assunto pesado que envolve física, envolve um pouquinho de química, né? Mas sempre buscando saber o que eles já viram de matemática até certo ponto, porque a gente pode usar teorema de Pitágoras, a gente pode usar trigonometria, a gente pode usar geometria. Então, seria basicamente isso, mas a gente começaria com contexto histórico, contexto básicos de fases da Lua, meteoro, asteroide, coisas básicas de astronomia, que é muito interessante trazer isso, e depois introduzir a matemática de uma forma didática e cotidiana. Basicamente, seria isso que a gente pretende fazer. Sim, é uma temática bastante rica, né? E que traz aí séculos de experiência, né? Então, acho que dá para explorar bastante. Não sei se vocês viram, tem até um
um observatório que disponibiliza um telescópio para acessar virtualmente, né? Dá para... Não cheguei de testar, mas dá para, de repente, vamos observar o que ocorre em determinado ponto do céu, né? Que a gente consegue vislumbrar aqui. E as civilizações mais antigas, eles tinham essa visão mais aprofundada do céu, né? Do comportamento, da localização, das estações, né? Que hoje em dia tudo se perdeu, né? Mal o aluno sabe interpretar o que a informação do celular mostra ali naquele momento. Então é interessante isso. Outra coisa que eu esqueci de comentar é se vocês estão planejando, apesar que isso é na próxima fase, né? A gente vai colocar isso, mas é interessante planejar, né? De que forma vocês vão trabalhar isso, quanto tempo vocês vão precisar, que material. Isso está lá no Google Sala de Aula, mas eu vou depois dar uma ajeitada no arquivo, que é o que vocês vão colocar no planejamento de cada oficina, para vocês se organizarem. Esse planejamento é aquele planejamento inicial, né? Para depois fazer a oficina propriamente dita. Catiúcia? Então, a respeito dessa oficina, gostei bastante dessa introdução de vocês. Eu também sugiro o software Stellarium, também bem bacana. Isso. E eu participei de um cursinho, né, onde o pessoal lá do Observatório Nanal, ele deu pra gente como utilizar, né, esse software, e aí eu vou passar depois para vocês o PDF das aulas, que tem lá um tutorial bem bacaninha, assim, para você fazer a observação em determinado horário, que dá para vocês acrescentarem isso quando forem fazer a oficina, vai ficar bem bacana, ok? Se você quiser me mandar, eu posso depois colocar no Google Sala de Aula também, lá. Beleza, eu vou mandar lá, prof. Tá. Ok. Beleza. Esse Stellarium, ele é legal, né? É um aplicativo para celular que você aponta ele para o céu, ele te mostra o mapa do céu naquele momento ali. E dá para você prever algum evento astronômico que vai ocorrer daqui a alguns dias, daqui a alguns anos. Exato, dá para ver também a questão dos elipses futuros também, os que já passaram também. Dá para ver por ali, bonitinho. Dependendo do local que você tá, você coloca lá também no GPS, né? Que ele mostra para você. Bem legal. E dá também para a gente fazer algumas observações em relação aqui mesmo, Corumbá. Em relação a alguns eventos, ou mesmo imagens, entendeu? Dá pra gente fazer uma comparação, um trabalho bem legal. Que eu acho que não tem. Legal se a gente tivesse um clube de astronomia na cidade, mas acho que eu nunca ouvi falar, acho que não tem, não. Verdade, quem sabe não sai um clube desse grupo. Verdade. Clube de astronomia. Verdade, aí a gente investe em um telescópio e dá pra montar um, hein? Tem uns kits caseiros que dá para você montar. Eles fazem os espelhos de forma caseira, né? Mas fica bem com uma precisão boa. E aí o resto você faz com cano de PVC, cano de isopor. Você faz o restante tudo de forma artesanal, né? Mas é uma coisa a se pensar aí. Bom, a respeito disso tem, por exemplo, a Olimpíada de Astronomia, que além da matemática e física, tem a de astronomia. Também tem isso é para outra oficina, né? Por exemplo, tem campeonato de lançamento de foguete, aqueles foguetes artesanais, até aqueles... Então, esse ano ninguém quis se inscrever dos alunos, né? Teve um ano que a gente fez as provas. Os alunos fizeram, acho que do terceiro ano eles fizeram as provas, né? Mas esse ano foi difícil. É complicado mesmo. Quer falar, Ariel? Ia falar isso agora a Catiúcia aí queria lançar foguete com a galera, com vinagre, sódio, essas coisas.
Não, mas tem aqueles que são a pressão, né, com água, que também é interessante fazer. Usa garrafa PET, Sim. usa cano para fazer a estrutura ali para gerar pressão. É interessante também. Dá para você Dá pra fazer fazer vários, dá para com fazer vários água, estudos ali, né, de água de lançamento. bicicleta. Oi, Dani. Seu áudio saiu Dá para fazer, eu cortado, já fiz no Dani. ensino médio um experimento de física, dá para fazer com uma garrafa de refrigerante. Isso. Melhorou? Tô te ouvindo agora. Oi, estão me escutando? Melhorou? Sim, pode falar. Eu estava falando que eu fiz já para o ensino médio, quando eu estudava no ensino médio, referente à garrafa PET, água e uma bomba de bicicleta, daquela de pisar em cima e bombear, né? Dá para fazer. Isso. Esse mesmo que eu estava me referindo. Oi, melhorou? Estamos te ouvindo. Acho que a internet está ruim, deu para escutar agora? Tô te ouvindo, é que às vezes corta seu áudio. Acho que ele caiu, né? Ah, não, ele tá aí. Ah, tá. Não, o que eu falei referente à garrafa PET, água e uma bomba de bicicleta, daquela de pisar em cima, dá para fazer isso por Isso, esse que eu estava comentando é justamente esse projeto aí, que usa esse sistema de garrafa PET. Pressão com a água. E, professor, também tem aquele que é só a pressão, né? Tem sim, que é a ar, né? Só a pressão Assim com que eu ar. fiz no fundamental. Que É é a legal. pressão. Esse aí trabalha a pressão, né, professor? Não é o cálculo Isso. de pressão que se usa? Não, Sem água, não. também. Tu usa a pressão, tem a trajetória do foguete, dá para trabalhar com as dimensões do foguete, a aerodinâmica, a geometria ali. Dá para trabalhar com vários aspectos aí do experimento, né? Dá para explorar várias questões numa oficina só. Dá para ver tanto a parte da física, a parte da matemática, a parte, se for pegar alguma coisa relacionada à história do que tem por trás, tudo isso dá para trabalhar. Fala, França. França? Pode falar, França. Professor, só duas dúvidas. Sim. Esse plano da oficina que a gente vai preparar, nós vamos preparar para ser mostrado na escola remotamente ou presencialmente? Olha, o plano é aquele nosso plano interno, né? Só para fazer um levantamento básico da oficina. Depois, o que vocês vão fazer é a construção da oficina propriamente. Agora, a aplicação da oficina já é outra história. A princípio, a gente está propondo trabalhar remotamente. A gente não sabe ainda como que vai funcionar, como será o funcionamento do retorno das escolas. Eles estão divulgando que vai ser no estilo híbrido, né? Um pouco trabalho em casa, outro pouco trabalho online, depois inverte. E eu não sei, nesse contexto, como que a gente vai inserir as atividades. Se der, futuramente, né, para trabalhar presencialmente, e for do interesse de vocês, a gente pode fazer esse encontro, né? Mas aí depende também se dá para a gente fazer isso junto lá no horário da aula, né? Durante a aula ou no contraturno. Então a gente não sabe ainda essa parte. Nós vamos trabalhar a princípio como se fosse tudo remoto até o final. Se der, né? Certo. Se for possível, né? A gente faz
alguma coisa presencialmente. Mas, a princípio, a gente não tem nada a respeito do presencial, tá? Mais algum grupo quer comentar Sim, sobre... então, certo. E a respeito, os trabalhos vão ser apresentados no Integra, da oficina? Ah, sim. Até esquecendo de falar sobre isso. Esse ano tem o Integra e a inscrição, se eu não me engano, até agora em agosto tem que mandar a material. Eu não lembro quantos trabalhos podem ser apresentados por projeto. Em anos anteriores era uma apresentação, né? Eu preciso verificar, vou dar uma lida depois no edital, sobre essas regras, e depois eu posso colocar no grupo para a gente pensar a respeito. Tá? O Integra ele vai ser virtual, tá? Igual ao ano passado. Então, a forma de apresentação é a gravação de um vídeo onde você vai apresentar o seu trabalho. É rápido, é um videozinho rápido de apresentação do trabalho, onde ele vai ser avaliado, tá? Então, essa participação, ela pode ser referente às oficinas do ano passado, né? Ou a dessa que a gente está conversando agora. Então, a gente pode apresentar, eu acho, né, que dá para apresentar dos dois projetos, do ano passado e desse está ativo agora. Então, vamos ver se tiver bastante gente interessada em participar, a gente pode dividir para os dois projetos, do ano passado e desse ano. Tá? Mas aí, foi bem lembrado, vou até anotar aqui para eu dar uma olhada nisso, para não esquecer. Não perde o prazo. E é bom participar porque tem um certificado, tem... Você tem o certificado de apresentação de trabalho, que é interessante vocês terem esse tipo de certificado, porque normalmente a gente tem certificado de ouvinte, né? E certificado de ouvinte é uma coisa, certificado de participante de apresentação de trabalho é outra, que enriquece o seu currículo aí. Andressa? Certo, professor, obrigado. Ariel, só na musiquinha. Eu ia perguntar para você se... A Zianke também quer falar, não estou conseguindo falar. Mas a minha pergunta é se é válido a gente fazer um planejamento extra para caso as aulas voltem a ser presenciais? Eu acho que não mudaria... Ou o que mudaria, né, na verdade? Seria, por exemplo, se a gente fosse aplicar a oficina presencialmente, dependendo da oficina, provavelmente a gente teria que ter um material impresso, algum material para eles manipularem, alguma coisa assim, né? Ou, de repente, vai ser preciso usar o laboratório. Então, se você quiser planejar... É interessante nessa sua pergunta que você pode, de repente, planejar isso se a oficina for presencial ou remotamente. Né? Se for presencial, vão precisar de material, de folha, tesoura, ou outro recurso. Então, nesse planejamento que eu vou pedir para vocês fazerem, eu posso acrescentar essa possibilidade, que aí vocês podem colocar o que vocês fariam se tivesse que ser apresentada presencialmente, tá? Ou parte dela, ou toda ela. Tá? Mas a pergunta é interessante. Ok, prof. A Zianke, ela quer falar. Então, ela não estava conseguindo, ela quer falar. Então, eu estou falando aqui que ela quer falar. Pode falar, Zianke. Cadê Zianke?
Sumiu. Professor, outra dúvida. Pode falar enquanto isso. Eu, como ex-aluno, posso participar do Integra, assim como externo? Era isso Então, que eu ia perguntar. Isso mesmo. eu vou ver, Franz, sobre isso, que tem o Ariel que também queria apresentar, né? Posso verificar isso. Beleza. Falando em ex-alunos, né? Tem aí o Ariel, o Franz, a Andressa, acho que a Maiara. Quem mais que vai virar ex-aluno agora? Vocês podem continuar participando do projeto, tá? Sem problema nenhum, que o certificado ele sai do mesmo jeito. Então podem participar tranquilamente. Ninguém vai ser expulso a partir do mês que vem, não. Só vou expulsar o Franz, só. Ele vai lá, a Jana tem um projeto lá, ele vai lá pro projeto da Jana. A Jana solicitou ele pro senhor, professor. Isso. Professor. Concorda, professor. Manda pros gatos. Isso. Zianke, conseguiu arrumar seu microfone? Acho que não deu jeito. Professor, enquanto ela não vem, eu vou falar um pouquinho Professor. Vai falar, Andressa? Eu só queria fazer uma pergunta antes. A Zianke perguntou se tem alguma data provável para a aplicação das oficinas. Então, na minha programação, eu tinha colocado que em agosto a gente já teria aplicado uma, né? Justamente porque a gente inicia um novo bimestre na escola, né? Então, é interessante a gente ter pelo menos uma oficina para esse bimestre e uma outra oficina para o outro bimestre. Pelo menos uma em cada bimestre agora para aplicar, tá? Então, tem que verificar a construção dessa oficina para não extrapolar também a programação do professor da escola, né? Senão a gente acaba atrapalhando o trabalho do professor de lá. O trabalho da Catiúcia, do Helder, da Rose, do Daniel. Então, sempre tem que estar conversando com o professor da escola sobre isso. Então, eu tinha pensado, né, uma oficina para esse bimestre, para o terceiro bimestre, e outra para o quarto bimestre. Não necessariamente, né? Eu tinha pensado em no mínimo duas, né? Mas se der para fazer mais, melhor ainda. Pode falar, Andressa? Isso vai bem surgindo as dúvidas na minha cabeça. Outra coisa que eu queria perguntar, que ontem a gente até conversou no grupo, a oficina a gente vai fazer para a escola, mas tem alguma possibilidade de abrir ela para fora ou só com os alunos? Depende, né? Porque depende por exemplo, se ela for aplicada no horário da aula, aí dependendo, pode tumultuar um pouco, né? Se for uma coisa assim pontual, acho que dá para a gente abrir, mas se for muita gente, aí pode atrapalhar, né? Essa participação. Mas aí seria o que a sua ideia? Abrir igual a gente fez na versão passada, que a gente abriu para qualquer um? Isso. É que a gente como a gente vai tratar... Eita! A gente vai tratar da matemática nos Jogos Olímpicos e também de alguns assuntos sociais, a gente queria chamar um pouco a atenção para ver se o pessoal tem interesse em participar. Para mostrar um pouco sobre a nossa oficina. Então, vamos... Mas é só questão assim de abranger mesmo. Então, vai depender um pouco disso, né? Eu acho que a hora que estiver mais perto, a gente
discute essa questão da abertura ou não para mais pessoas. Tá? Tá, ok, prof. Mais algum grupo? Que aqui foi basicamente o grupo da Escola Dom Bosco. Cadê o grupo da Escola do Castro, na Tércia? Cadê o grupo dos jogos? Resolução de problemas? Professor, Pode falar, Juan. O nosso planejamento é falar, a princípio, sobre o ábaco. Utilizar o ábaco no auxílio da soma e subtração, que é a dificuldade dos alunos no Cássio. Sim, qual que foi a ideia de vocês? Aí isso daí já envolve um pouco da história da matemática, né? Porque o ábaco é desde a Mesopotâmia, né? Sim. Até a última atualização dele na década de 70. E ele é como se fosse uma calculadora, né? Porém, no sistema da calculadora seria o próprio aluno, né? É um instrumento bem interessante que auxiliaria eles a compreender a soma e a subtração. E como que vocês trabalhariam o ábaco na prática, por exemplo? Tem alguma ferramenta que dá para eles utilizarem? Ou eles podem, de repente, construir o próprio ábaco? Qual Então, foi a ideia de sobre a prática, nós ainda estamos pensando, né? Mas talvez a gente poderia construir ele com o que a gente pode ter em casa, né? Uma caixa de leite, uns 4 palitos de espeto, né? Que foi o que fizeram comigo no Fundamental, né? Já me apresentaram esse projeto. E além de barato, é acessível, né? Sim. Se for construir, tem que ser com um custo bem baixo, né? Com o que se tem disponível realmente. A caixa de leite, a garrafa PET, né? E também estamos pensando numa atividade lúdica, que foi o que o professor Daniel pediu, né? Que orientou, né? Mas no momento ainda a atividade lúdica não decidimos. Porém o ábaco ele está sendo a principal ideia pra gente, como os jogos, né? Sim, é interessante. Inclusive, acho que a Catiúcia está trabalhando, só que no Dom Bosco, né? Está trabalhando com a história da matemática também. Deve ser a substituta aí de Janã. Nada a ver. Não, mas essa oficina é interessante, né? Podia ir lá pro Dom Bosco também. Lá a gente está trabalhando justamente o ábaco, a régua de cálculo, história, né? Brincadeira. Mas enfim, muito interessante, dá sim para fazer isso aí. Gostei da ideia. Posso copiar. Não, apesar dela estar vinculada à escola do município, dá para trabalhar lá também, não tem problema. Então, mas eu esqueci de falar, as turmas de História da Matemática, elas são online, independente agora da volta, elas vão ter que ser online, pelo visto, porque como são turmas multisseriadas, haveria o deslocamento desses alunos de salas, né, para poder ir para a sala da turma. Aí eu não sei como ficou, porque ontem a gente recebeu a notícia de que todo mundo ia voltar presencial, então não sei quais são as novas orientações. Mas, por enquanto, parece que a gente vai ficar online nessas aulas, nessas disciplinas, né, que são as unidades curriculares. Não vai ser mais o híbrido? Vai ser todo mundo presencial? Sim, mas em escalonamento. Tá. Tá? Mas assim, não tem mais aquela opção assim, se você quiser optar pelo ensino online, você pode, entendeu? Você tem que dar uma justificativa ou apresentar um atestado médico para isso. Ok? Ok. Boa noite. Falar, Rose. Rose? Olha, a internet tá meio ruinzinha, né, hoje, né? Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tá tudo ok? Estamos ouvindo. Tá, então, mais uma vez, boa noite a todos. Gostei muito das ideias aí iniciais, né, dos acadêmicos. Eu já estou até pensando que os acadêmicos e professores. Eu fui responder para o Denner
E aí eu falei, tá bom, professor, sua ideia tá ótima. E ele deu uma baguncinha, né? Eu não sou professora ainda. Então, a respeito das voltas, né, do retorno às aulas, eu também, né, a gente como tem interesse mútuos aí, né, e trabalhar em conjunto com as oficinas, realmente os alunos eles vão voltar, né, os professores, os diretores da escola vão até amanhã, né, uma live imperdível aí para a gente saber como que vai ser só o escalonamento dos alunos, tá? Então, agora os alunos, assim, nas duas escolas que eu trabalho, né, o Maria Helena e na Tércia, com esse novo decreto da Secretaria do Estado, ele não terá opção, né, de fazer online, mesmo porque online não vai ter. Vai ser o famoso ensino híbrido, né, que está chegando aí, e aí os alunos eles vão ser escalonados, né, não sei se vai ser por ordem alfabética, mas vai estar muito relacionado à bandeira, né, também da situação da Covid, e aí a gente vai estar trabalhando com esse aluno, né, em sala de aula, né, já até saiu o nosso cronograma do Maria Helena, tá? Depois eu vou enviar para você, tá, professor Marcelo? Então Sim, já está legal. tudo assim organizado, o horário de entrada dos alunos, horário de saída, e como que vai funcionar o processo, né? Então amanhã nós vamos ter essa live com as diretoras, para a gente poder, assim, né, só alinhar, porque já está feito todo o cronograma. Então, esses alunos, eles vão ter a semana, né, com a gente na escola, e uma semana, né, se for por ordem alfabética, vamos supor aqueles 10 primeiros, né, que são da lista, vão estudar uma semana, e na outra semana eles vão ficar em casa fazendo as atividades. E eu acho que é uma deixa maravilhosa para a gente trabalhar as oficinas, também já dar os primeiros pontapés, né, e eu acho, assim, que não vai ter problema, assim, de trabalhar com jogos, né, relacionado à temática que a gente já está aí mexendo aí algumas coisas no nosso grupo. Então, nós vamos, porque ano passado mesmo eu trabalhei muitos jogos com eles, eu consegui, né, através dos tutoriais, passar o passo a passo, né, falar sobre os objetivos, enfim, foi bem legal e os alunos conseguiram fazer, teve uma resposta muito boa, hein? Eles gravaram, tiraram foto, fiz um portfólio maravilhoso ano passado, inclusive vou até postar lá no Google Classroom, tá? Ou posso primeiro passar para você, depois você posta lá para gente. Ficou um portfólio maravilhoso, que se permanecer esse híbrido, dá também para a gente estar aproveitando essas ideias, tá bom? É uma sugestão, né? Aí depende muito também dos acadêmicos, né? A gente conversar lá no nosso grupo, já articular aí nossas ideias de acordo com esse cronograma da escola que já saíram, tá? Do Maria Helena, praticamente o horário de entrada, horário de saída, só falta mesmo saber a quantidade de alunos, tá bom? E aí a gente, né trabalhamos nesse recesso, né? com os acadêmicos, e aí nós teve o professor Denner, né, ele já mandou algumas sugestões, já foi muito bacana, né, mandou até um jogo aí super interessante, trabalhando a ideia de sustentabilidade, educação ambiental, que é hoje isso que o Estado, né, ele proporciona lá nos nossos temas transversais para trabalhar com aluno, mostrar, né, onde que podemos trabalhar matemática financeira em relação a custo, despesa, enfim. Então, ficou super legal, nós estamos com um jogo já bacana, já saiu da cartola aí, tá de parabéns o professor. E aí, para a gente articular já os primeiros conteúdos, né, relacionados a números, operações, cálculo de potência, ficou maravilhoso, eu gostei. Vamos ter que fazer o teste na prática, né, porque quando eu crio o jogo, eu sempre faço, assim, um teste, né, convido até meus sobrinhos para jogar, para ver se realmente vai dar certo, para já anotar as principais dificuldades dos alunos, enfim. Mas aí dá para a gente fazer, né, os testes iniciais do jogo, antes da gente levar para a sala, e observei que nesse primeiro jogo que nós estamos aí já está pronto, né, está envolvendo, assim, bastante conteúdos, né, e estratégias para fazer o aluno pensar, raciocinar, está maravilhoso. Então, nós
estamos analisando aí direitinho, né, também tentando articular aí essas oficinas, se Deus quiser, acho que vai dar sim, nas minhas aulas, né, porque o Fundamental 2 ainda permanece, né, com 4 aulas, né, na semanal, e eu já conversei com as diretoras, né, então a gente vai estar articulando aí todo esse processo, né, dependendo do escalonamento, como bom, e eu quero muito mesmo que isso aconteça na sala, nem que os jogos, eles construam individualmente, como ano passado eu trabalhei, né, eles faziam em casa os jogos, filmava, tirava foto, ficou maravilhoso, então é uma ideia que dá certo, e nós já estamos com esse jogo aí, e eu tenho certeza aí que vai, né, depois que a gente mostrar para você também, vai servir aí já de um pontapé inicial para trabalhar toda essa ideia aí da oficina e de jogos, né, envolvendo números, operações, tabuada, potência, tá maravilhoso, tá bom? Sim, ótimo. A experiência de algo já construído, né, pode ser utilizada com certeza. E essa questão da simulação do jogo, sim, a gente normalmente faz, né, para verificar melhorias ou algum problema que possa surgir, algum material que precise incorporar, utilizar, isso precisa ser feito realmente. Uhum. E aí a gente vai, né, trabalhando toda essa temática, né, na realidade, um jogo, eu penso assim de uma maneira bem ampla, né, que o jogo, quando a gente constrói e colocamos ele em prática, já ele por si só, ele já mostra um leque de conteúdos, né, que a gente pode estar abordando apenas com um jogo. Então, tem uns aqui, uns que eu fiz ano passado, né, que são inéditos também, tenho mais uns 2 aqui já semi-pronto, né, que envolve bastante também a temática que a gente está trabalhando na escola. E tenho certeza que eles vão adorar, porque eles adoram, né? Aí é uma coisa assim que interage, eles praticam, mexe com tinta, tesoura, né, papel, então aí o envolvimento do aluno é praticamente em sua totalidade. E é isso aí que a gente está buscando, né, que ele realmente participe, é uma coisa assim nova, e aí para muitos, né, que nunca trabalharam no Fundamental 1 desse jeito, eles já estão super empolgados, porque eu já estou comentando com eles, né, nos plantões eu já estava falando, ó, vai vir uma oficina maravilhosa aí, e eu pretendo, né, fazer com que essa matemática aí de vocês evoluam através da prática. E aí a gente constrói, né, um novo processo, né, de ensino aprendizagem. Sim, ótimo, muito bom. Os outros grupos foi o do Juan, de jogos, o do... qual outro aí? Do Denner, também de jogos. Não sei se o Denner quer comentar alguma coisa. Denner, Fernando e o Jean. Em uma das escolas que eu ensino, né, a gente envolve a Inter. Agora que chegou seu áudio, Rose. Então... Eu acabei falando no meio do caminho. Tá legal? Tá ouvindo bem? Não tô, é só o finalzinho ali que... Ah, tá. Então, só para encerrar essa participação minha de hoje, eu comentei com o professor, e eu gosto de envolver na matemática, quando eu faço os projetos, educação física e artes, né? Porque é uma coisa assim que o aluno ele começa a se envolver bastante quando tem alguma coisa onde ele se movimenta. Então, eu comentei com o professor uma possível, tá? Uma possível possibilidade aí, de repente, quando a gente for
fazer a nossa culminância dos jogos, envolver também a educação física, tipo uma Olimpíadas. Eu tenho certeza que isso aí vai dar certo e vai fluir bem legal. Tipo assim, para ele resolver um problema, passar por cone, acertar alguns pinos, entendeu? Que tudo isso aí dá para a gente fazer de material reciclado. Aí vai lá, pega o problema. Eu estou amadurecendo essa ideia, lancei o convite para o professor, e aí vou estar tentando articular com os acadêmicos. O Iraí ficou de apresentar um jogo que envolve essa parte de educação física, mas acabou que acho que ele não está aí. Nesse sentido, envolvendo como se fosse uma gincana, né? Isso mesmo. Só que aí ele ia comentar que usando bússola, né? Mas acabou que ele não Trabalhando ele não o veio. tempo, né? Isso. Bússola, trabalhando a noção de tempo, localização. medida, minuto. Eu acho assim muito interessante, porque aí a gente, com apenas um jogo, nossa, pega um monte de estratégia, de ensino, de conteúdo, principalmente, e o aluno, ele se envolve mais, fala assim, vai ter oficina lá, vamos participar. Então, vai participar e vai acertar o aluno que tiver realmente envolvido naquele momento, né, com a temática, né, da oficina. E a gente não vai ter problema, não. Eu estou torcendo demais para já ver essa relação dos alunos, né, porque também a gente precisa para poder, né, já dar os primeiros passos depois na volta às aulas, né? Não sei como que você vai, assim, escalar, né, depois os acadêmicos para ir no horário, ou se vai depender de mim, também estou com dúvida nessa parte. Eu acho que vai depender um pouco da organização da escola, porque às vezes, a gente está até comentando com o negócio do residência pedagógica, que às vezes a gente precisa saber se a nossa presença não vai gerar algum tipo de aglomeração, ou se precisa... Provavelmente vai precisar dessa inserção aí, seguir o planejamento de biossegurança da escola, né? Até para a gente não gerar conflito com isso. Então, acho que vai depender um pouco. Professor, Oi? Acho que vai ter que conversar com a direção. Eu perguntei sobre isso lá na escola e o coordenador me orientou a conversar com o diretor, primeiramente, sobre a volta dos... Galera, porque a gente teve que dar a cópia da nossa vacinação, né? Das 2 doses para a escola. Se isso acontecer, acho que os acadêmicos também vão ter que fazer isso. Eu acho que antes da gente fazer isso, a gente precisa ter esse planejamento certinho, ó. Quantas intervenções a gente pretende fazer, né? Qual a duração? Não adianta a gente conversar agora, que o diretor vai perguntar, mas quais dias, horários, quais turmas? A gente não Exatamente, tem que estar tudo certinho. Na hora que a gente tiver com isso todo organizado, aí a gente pode marcar essa reunião com a direção, com a coordenação, para expor a proposta. Aí, se eles falarem, não é possível, a gente pode pensar no remoto, né? Que a gente tem essa possibilidade também. Mais algum grupo? Que aqui já falou todos lá que o grupo 3, 4, 5 já falou. O Juan já falou que estava no grupo 1. O Deiner já usou a fala da professora Rosi. O grupo 7 aí, que é o do Ricardo. O Ricardo acho que nem está aí, né? Caiu. Não, então, professor. Pode falar, Ariel. Você tá aí. Eu estou no grupo 7, né? Sim, sim. O que está acontecendo? Eu estava conversando com as professoras, né? A professora Rosi, a professora Maricel, que está nos orientando nisso. Aí, com base no que foi conversado em grupo, né? Principalmente com o Denner e os outros, a gente está na formulação dos jogos, né? Então, trabalhando na perspectiva de tudo online, né? A gente está tendo a ideia de apresentar
primeiramente a confecção, depois a atuação, porque como é um jogo matemático, a concepção da ideia da disciplina está na sua própria formulação, entendeu? A gente não consegue fugir do tema. Então, a gente tem como trabalhar essa confecção, né, utilizando materiais recicláveis, que aí já engloba outra parte social, mas utilizar essa formulação do jogo e depois a aplicação dele em si, no caso. Trabalhando como se nós estivéssemos nesse sistema, nesse modelo de sistema. Se retornarem, como a professora está nos orientando agora, aí nós temos como apresentar em relação à sala de aula, mas isso tudo, como o senhor acabou de dizer, vai depender de conversas e diálogos mais para frente, né? Mas, assim, a concepção não foge da temática do grupo, né? Confecção de jogos visando o problema levantado pelas professoras, no sentido de jogo de sinal, expressões com operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. O sentido da composição dos jogos é essa. Certo, entendi. Isso a gente vai ter que trabalhar. Professor. Oi? Pode falar. Então, aí, como o Ariel está falando, em relação, se a gente for fazer oficina, é uma ideia só, tá? Que eu tive e pensei assim, como vai ser escalonado, vamos supor, vai 10 alunos essa semana, aí esses 10 vai ficar remoto em casa, esses 10, aí como o grupo é um pouquinho, eu tenho acho que uns 7 integrantes, uns 8 mais ou menos, vou ter que contar novamente aqui, dá também para dividir os acadêmicos. Vamos supor que esse grupo de 10 alunos, vai 3 acadêmicos, ou 2, entendeu? E aí a gente, para fazer com que, ao mesmo tempo, todos vão participar da oficina, mas só com as turminhas, né, já no escalonamento. Sim. E a ideia do tutorial é maravilhosa, porque eu fiz muito tutorial no passado, até esse ano eu ainda faço, né, fazendo, e aí fazendo os passo a passo de jogos, enfim, construção, e isso dá certo, a gente utilizando a plataforma aí virtual. Aí eu tenho uns aplicativos aqui super legal também de gravação de vídeo, porque eu acho que a maioria já conhece, né, o ADV gravador de telas. Também é muito interessante, a gente consegue fazer, né, o nosso tutorial perfeitamente através de slide, fica maravilhoso. Mas, assim, é uma sugestão, tá? Porque aí também a gente pode dividir a quantidade de acadêmicos para ficar com esses alunos na parte escalonada quando for fazer as oficinas. O que você acha? Não, sim, a ideia é boa de fazer a divisão. Mesmo porque a gente não pode mandar, dependendo do plano de biossegurança, né, do município, do estado, a gente não vai poder mandar o grupo todo, né? E aí a ideia da divisão é boa, sim. Até porque... Aí todos ao mesmo tempo vão participar. Sim. Né? Mas aí é o que eu disse, né? A gente precisa ainda ter essa oficina melhor estruturada para a gente saber quantos dias a gente vai precisar para organizar esse cronograma aí de aplicação. Franz? Entendi. Levantou a mão, Franz? Franz? Oi, professor. Só uma dúvida, complementando o que a professora Rose e a Ariel estão falando. Nesse caso, então, a gente vai ter que apresentar, como o senhor falou, uma oficina nesse semestre, no terceiro, e outra no quarto. Aí nós vamos ter que apresentar, então, 4 oficinas, né? Porque vai ser dividido a sala em 2 turmas, né? Uma semana uma semana outra, né? Ou não? Não. Depende do grupo, né? Por exemplo, aqui a gente está citando o grupo 7, que tem 6 participantes. Como os alunos estão sendo divididos, né? Uma semana vai um no presencial, outra semana não vai. O que a professora Rosi está comentando é, para poder aplicar a oficina para todos, né? Uma parte do grupo vai e trabalha com uma turma, e outra parte desse grupo trabalha com o restante dos alunos que não foram da outra vez, para poder pegar todos os alunos, isso que ela está comentando. Você não vai apresentar a oficina
mais de uma vez. Porém, a gente pode aplicar essa mesma oficina em outra escola, tá? Que essa ideia é interessante, que a gente está trabalhando aí com 5 escolas. Então, a própria Catiúcia recomendou que a oficina do Ábaco possa ser trabalhada com a turma que está prevista para as escolas do município, possa também ser aplicada na do Estado, na turma dela. Então, isso é interessante, né? Essa aplicação da oficina em outras turmas, né? Em outras escolas. Dá continuidade. Isso pode ser feito também. Sim. Tá certo, professor. Tá certo. Obrigado. Qual grupo que não falou ainda? O grupo 8 aí da tabuada. E o grupo 9 da física. E o grupo 10, interpretação de gráficos. Quem está do grupo 8? Joiciane, está por aí? Deixa eu ver se ela está aí na... Deixa eu ver se ela entrou. Ela não está aqui. Joiciane, a Aline também não está. Igor também não está. Lúcia também não está. Isso, o grupo faltou todo mundo. Josias também não está. Ninguém dos 3 últimos grupos estão aí. Bom, eu acho que o que vocês apresentaram já mostra que está tendo aí um engajamento aí na elaboração das oficinas, né? A gente precisa agora transformar isso em algo concreto, mesmo porque para não atrapalhar, como eu disse, o andamento das atividades do professor, que é o nosso supervisor aí na escola, né? E outra coisa importante é que vocês precisam organizar isso semanalmente, né? Nas reuniões que vocês proporem aí dentro do grupo com o supervisor, para dar tempo dessa preparação e a aplicação, né? Porque além de preparar, a gente vai ter que aplicar isso e a gente precisa já prever a forma como isso vai ser aplicado. Principalmente se for envolver construção de material, a gente precisa verificar, por exemplo, se for presencialmente, se vai ser preciso levar algum material. Como eu disse, a gente conseguiu verba para comprar material, mas não é assim, papel vai ter bastante, né? Mas precisar, por exemplo, nós vamos precisar de isopor, né? Eu tenho verba de um outro projeto que eu posso comprar isopor. Um carro de som? Levar. Oi? Carro de som? Não desviou dinheiro de vacina não, professor? Não. Isso é com Durvalice. Ei, professor, o secretário de Educação do município de Ladário pode liberar verba aí. É verdade. Se você achar ele, me apresenta que eu não estou procurando. Todo dia você vê ele no espelho, pô. Bom, então essas coisas, elas precisam ser previstas, né? Até porque para a gente poder levar esse material, se for necessário. Então, nesse planejamento tem que estar tudo isso organizado. Então, a questão da simulação da oficina é importante, né? Para ver o tempo que vai ser necessário, porque muitas das vezes a gente planeja uma coisa e na prática aquilo que a gente planejou para uma aula vai acabar virando 3, 4 aulas. Então tudo isso precisa ser de alguma forma previsto aí. Então a simulação ela é importante. Outra questão é a data e horário, o dia e horário da reunião, né? Eu tinha comentado que durante a semana, olhando os nossos horários, acho que onde refletiria menos problemas com choque com aula seria na quinta, final da tarde. O Ricardo tinha proposto a gente fazer no sábado, né? Mas tem gente que trabalha no sábado e também tem 2 turmas de estágio no sábado. Nesse caso, teria que ser no sábado de manhã.
para não ter esse problema com choque de horário no sábado de manhã, tá? Com quem trabalha também tem esse problema. Então sempre a gente vai ter alguma coisa que pode fazer com que alguém não consiga participar dessa reunião, tá? Essa nossa reunião que ocorre com todo mundo é justamente para a gente ter essa troca de experiência, ver o que está funcionando, o que não está, apresentar os resultados. É o momento da gente discutir o projeto como um todo. Então, hoje, por exemplo, a gente conversou bastante, né? Começou às 18, já estamos em 19, quase 19h30. Então, a gente já conversou bastante aqui. Se fosse um dia de semana com aula já iniciada, já atrapalharia o horário da aula da noite, né? Então, acho que, de repente, se a gente for usar o horário de uma forma mais extensa, a gente pode, de repente, dividir em 2 dias essa reunião. Pode fazer na quinta, como a gente está comentando, e marca um outro dia, um sábado. Como é lá uma vez que a gente vai pegar um sábado, acho que não teria problema. E a gente pode fazer essa divisão. Não sei se vocês concordam. Porque normalmente essas nossas reuniões elas vão ser rápidas, realmente. E aí, se a gente precisar de um tempo maior, a gente pode marcar. Se tiver que fazer alguma apresentação, como a gente fez hoje, porque hoje cada grupo fez uma apresentação, né? E aí, se a gente precisar fazer isso, a partir da semana que vem, a gente pode marcar, de repente, com sábado à tarde. Não sei se vocês concordam, a gente mantém na quinta e se precisar de uma reunião mais extensa, a gente faz no sábado. Não sei se alguém tem outra ideia. Não sei se também vai atrapalhar os professores das escolas, né? Que horas que seria na quinta-feira? Na quinta seria esse mesmo horário, às 18. Ah, não, tá certo. Na quinta eu tenho... Não, fica beleza. Para mim, na quinta não tem problema, não. Certo. Catiúcia? Pra mim também tranquilo, se for depois das... Quer dizer, peraí, não. Não, quinta-feira dá sim, professor. Uhum. É 6 horas, né? 6h30? Isso, às 18 até às 18h30. 18. Dá sim, aham. Tranquilo. Tá, depois, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, tá? Professor. Oi, Andressa. Eu ia perguntar como que fica para fazer o agendamento das salas na faculdade. Ah, sim, bem lembrado. Eu tinha comentado no WhatsApp, né? E esqueci de falar na reunião passada. Já esquecendo de falar nessa reunião. Tá liberado, né? Vocês trabalharem nos laboratórios, por exemplo, nos laboratórios do curso, com as atividades do projeto. Por exemplo, se vocês quiserem fazer reunião, preparar as atividades aqui na universidade, isso está permitido. Eu só preciso que vocês me informem quais pessoas virão, quais os dias e os horários que vão usar durante o horário de funcionamento aqui do campus. Então, dá para vocês marcarem aí de manhã, à tarde ou à noite, e segunda a sexta, e no sábado dá para marcar de manhã e à tarde. Aí, se algum grupo tiver interesse, por exemplo, o seu grupo, né, o grupo 5, por exemplo, se os 6 membros do grupo quiserem usar aqui o laboratório, é só falar. Por exemplo, dá para usar F5, lá na F5 tem mesa, tem o quadro, tem 5 computadores que dá para vocês usarem. É só me avisar, que aí eu preciso mandar uma relação com o nome de vocês para eles autorizarem. E aí é tranquilo. Ok, prof. Tá? Essa tem que ser mandado quantos dias de antecedência? Não, normalmente eles me respondem um dia antes, um dia antes de começar, eles já me respondem. Ah, sim. Tá bom, prof. Obrigada. Nada.
Professor, Pode falar, Francis. mas no caso, se a gente for usar F5, vai ser Como cortou sua voz? Fala de novo, Francis, que cortou a sua voz. no caso de a gente for usar F5, vai ser para quando a gente estiver finalizando o projeto ou a gente pode Não, você durante? pode usar essa semana se quiser. Tá certo. Vocês podem usar o laboratório durante o projeto todo, até dezembro. Marcelo vai levar o lanche. Ah, o Francis tá com saudade do lanche, né? A respeito da reunião, professor, tem que cortar o tempo do professor Ariel, viu? Porque esse cara pensa que tá na onde, pô? Como que é? Professor, tá? É o secretário de Educação da cidade de Ladário. É E professor bem agora. menos, vocês dois, bem menos, vocês dois, bem menos. Bom, vamos lá. Então, depois vocês me mandem a relação indicando aí o dia e horário que vocês pretendem usar. Eu sugeri o F5, né? Mas pode usar, se quiser usar. Não quero o F5, quero a B1. Só me falar. Eu disse F5 porque lá tem 5 computadores. A B1 só tem um computador lá que o Franz estragou. Ele não deixava ninguém usar aquele computador. Eita! Como que é? Verdade, professor, verdade, isso aí é verdade. Estragou, não deixava ninguém usar o computador. O áudio cortou aqui, como que é? Não ouvi direito. Tem o da B1, mas a B1 só tem um computador que você usava o dia inteiro lá, que até estragou. Ouviu? Que é isso, professor? Alguém pode ouvir, pode até acreditar. Mas é verdade, Francis. Bom, vamos lá. E por último, o Integra, tá? Acho que, não sei se eu entendi bem, mas o Ariel e o Franz têm interesse em apresentar? Ei, professor, eu Sim, também professor. tenho. A Sim, professor, sim. Andressa também, se não me engano. Na verdade, pode pôr o nome de vários, né? Por exemplo, eu quero apresentar sobre os jogos que a gente fez nas oficinas passadas. Pode, aí põe todos que vão fazer parte desse trabalho, né, que vai apresentar, mas eu tenho que ver a norma se mais uma pessoa pode apresentar. No Integra passado, tinha mais uma pessoa que apresentou, né? Eu não sei se esse ano vai valer isso. Porque uma coisa é você fazer parte do trabalho que vai ser publicado, outra coisa é você apresentar o trabalho, né? E eu não sei como que está esse ano, se vai poder mais uma pessoa apresentar. E aí precisa verificar quem seria essa pessoa. Lembrando que essa apresentação, ela não é ao vivo, você tem que gravar um vídeo, né? Falando a respeito do trabalho, que isso vai ser enviado, né, para a comissão organizadora que vai selecionar os trabalhos que serão apresentados. E aí, como teve em edições anteriores, eles verificam quem seriam os melhores trabalhos, os trabalhos melhores avaliados aí. Juan? O professor Renato, ele quer fazer uma apresentação no Integra pelo todo o grupo do PIBID, né? Eu estava querendo saber se eu posso apresentar o Integra pela oficina e pelo PIBID também, ou seja, por 2 grupos. Pode, não tem problema. Pode sim. Tá ok. Mais alguém? Mais alguém quer comentar alguma coisa? De forma geral? Ou perguntar alguma coisa?
Não sei se eu esqueci de falar, passar alguma informação, pode perguntar ou comentar. Bom, se ninguém tem mais nada, a gente encerra a reunião. A próxima tarefa de vocês é fazer aquele planejamento interno da reunião. Ou seja, qual que vai ser o objetivo da oficina, né? Que material que vai utilizar, qual a duração prevista, né? Para, a partir disso, eu verificar, né, se vai precisar de algum material para já correr atrás, tá? Então é isso. Então a gente se encontra na próxima quinta-feira, semana que vem. Não amanhã, na outra semana, tá? Não se esqueçam de fazer a matrícula aí, 29h30, tá? E o pessoal que vai usar o laboratório, não esquece de mandar a relação aí com os nomes, os dias e horários que forem utilizar. Beleza, professor. Eu vou já conversar com o Juan para a gente ver certinho aí. Tá, beleza. Então é isso. Obrigado a todos pela participação. Se tiverem ainda alguma dúvida, podem colocar lá no grupo, no WhatsApp. E não se esqueçam de manter o contato com os professores, que eles com certeza nos auxiliam bastante nesse sentido aí do andamento aí da construção das oficinas. Eu vou marcar essa reunião, sim, Ricardo. Só estou esperando passar essa fase da matrícula e aí daqui 1 ou 2 semanas eu vou marcar uma reunião com vocês a respeito do ENAD. E tem uma disciplina lá sobre o ENAD para vocês fazerem, hein? Que é aquela Tópicos 4. Que é interessante que ela vai falar sobre os vários aspectos do ENAD.